o que eu preciso ou como fazer o meu primeiro pendim. Olá, meu nome é Rodrigo Lisboa e esse é mais um vídeo do meu canal Natural Pendim. Canal em que eu falo sobre a arte maravilhosa do pendim, sobre dicas, técnicas, cultivo e outros temas que visam descomplicar essa arte. Eu quero te ajudar a praticar essa arte que tem muito a somar na sua vida. Eu já falei sobre o que é pendim, sobre a história do pendim, sobre a diferença entre pendim e bonsai. E se você não viu nenhum desses vídeos, eu vou deixar o link aqui na tela, clica neles e assiste ao final desse vídeo. E após esses vídeos, agora chegou a hora de trabalhar, colocar a mão na massa. Faustão fala que quem sabe faz ao vivo, né? Não, talvez essa analogia não foi muito das melhores, né? Mas você entendeu. Então vamos lá. A questão agora é, afinal de contas, o que eu preciso para fazer um pendim? Essa deve ser uma das primeiras perguntas de quem ainda nunca fez um pendim e tem interesse em começar a praticar a arte. Então, sem ficar mistificando demais, eu vou listar aqui os materiais básicos, ferramentas que você precisa para montar o seu primeiro pendim. E depois eu vou comentar um pouco sobre cada um deles. Você vai precisar de um suiban ou outra plataforma que cumpra esse papel, como uma lajota de pedra, por exemplo, um substrato para as plantas, plantas para representar as árvores, quando houverem na composição, pedras, quando houverem na composição, representando os blocos de pedra, rochedo, uma tesoura de poda e agora uma lista de outros materiais, ferramentas que não são indispensáveis, né? Mas ajudam muito durante a montagem da composição e por isso quase sempre são utilizados também. São eles os musgos e pequenas ervas ou suculentas, miniaturas, fios de cobre ou alumínio esmaltado, colas instantâneas, alicate comum e alicate de poda especializado. Bom, essa foi uma lista resumida, gente. É claro que muitos outros materiais e ferramentas acabam sendo usadas por quem pratica o pendim. E conforme a pessoa vai se aprofundando na arte, com o tempo ela acaba adquirindo mais ferramentas e utilizando uma diversidade maior de materiais nas composições, até como uma forma de experimentação mesmo, de aprendizagem de novas técnicas, né? Mas com esses materiais que eu listei, qualquer um é capaz de criar uma boa composição. Ainda que seja só com aqueles materiais que eu falei que são os indispensáveis. Agora eu vou falar de forma resumida sobre cada um desses materiais e ferramentas, mas no futuro eu falarei mais sobre eles em vídeos aprofundando em cada um deles, visto que é importante conhecer bem cada um, mas aqui já vai dar para entender o suficiente para a gente começar. Suiban é o termo nipônico para bandeja, e são essas bandejas que geralmente são usadas para a confecção dos pendins. Eles também podem ser usados para algumas categorias de bonsai e também para a colocação de suissex. Vamos falar no futuro aí sobre isso. Bom, suibans também podem ser substituídos por lajotas de pedra ou de granito, né? O importante é que seja uma plataforma com bordas baixas ou sem bordas, talvez, né? Isso porque o suiban tem uma função mais neutra, ele não deve brigar com a paisagem que foi montada. É apenas um suporte, né? Simula, por assim dizer, a linha do horizonte. Então, por isso não deve ter uma extensão vertical, tem que ser uma extensão horizontal. Talvez o suiban seja o material mais difícil de se adquirir, porque, né, fora da internet, porque só são encontrados em lojas especializadas de bonsai. Assim eu falo, né, especializado em bonsai, porque nós não temos aqui no Brasil lojas que se intitulam lojas especializadas em pendim, né? E mesmo assim não são encontrados em todas essas lojas, né? Quando são, geralmente são os suibans de cerâmica. A alternativa adotada por muitos é a confecção de suibans em cimento, que é uma alternativa relativamente mais barata, mas é um pouco trabalhosa, porque você tem que confeccionar, tem algum trabalho e geralmente fica mais pesado, né? Ou você encomenda a criação de um suiban em marmorarias, em granito, que é uma alternativa mais cara e que pesa muito, e geralmente limitado ao formato retangular. E por fim nós temos as lajotas de pedra, né? Como essa aqui, que tem uma beleza rústica, né? Mas
às vezes tem a carência de bordas, né, impedindo a criação de espelhos d'água, com água de verdade. Nesse caso tem que ser apenas representativo. Em breve eu vou fazer um vídeo falando especificamente dos suibans, dos tipos que existem, que são muitos, né, e como confeccionar um também, eu vou estar ensinando isso, e qual tipo que combina com qual tipo de composição, né, as alternativas para o suiban, etc. Substrato. O pindim pode ter plantas na sua composição. Essas são vegetais como qualquer outro, né? Então demandam luz, umidade e nutrientes. E o substrato é o veículo de alimentação das raízes dessas plantas, né? Chamamos assim, né, de substrato, ao invés de simplesmente terra, porque grande parte das vezes o uso de terra pura no cultivo das plantas é substituído por uso de alguns materiais inorgânicos e orgânicos que sozinhos ou em uma mistura, né, devidamente proporcionada ali, favorecem o cultivo dessas árvores em bandejas e vasos rasos, né, por serem mais drenantes e manterem níveis mais ideais de umidade, dentre outras qualidades também. No Brasil, os materiais inorgânicos que eu vi serem os mais comuns são a caqueira, o pedrisco, o cascalho e a areia grossa. A caqueira, que é o que eu uso, é basicamente tijolo ou telha cerâmica triturada. O pedrisco são aquelas pedrinhas que se usam em aquários, né? E o cascalho são aquelas pedrinhas encontradas em fundo de rio, riachos, etc. e tal, ou após peneirar areia de construção, né? Parecem aquelas pedrinhas. Mas as pedrinhas de menor tamanho, até mais ou menos ali 1 centímetro de diâmetro, né? E a areia é areia de construção mesmo, de preferência areia grossa, peneirada, né? Entre os materiais orgânicos mais comuns está a casca de pinos, que é o que eu uso também, porque tem uma liberação lenta, e a terra preta, claro, né? Que existem muitas outras alternativas que eu não falei aqui, mas é importante que seja um material que esteja disponível em sua região, né? Caso você não queira comprar pela internet e tal, e que favoreça a drenagem e a umidade ideal. Por isso aqui eu vou falar, né, recomendar uma mistura de areia com terra preta. Por quê? Porque são materiais encontrados muito facilmente em qualquer lugar do Brasil, né? Aí, para que o substrato esteja, né, satisfatório, basta, simples, que a rega seja drenada de imediato. Quando você regar, a água tem que ser sugada, não virar uma poça ou virar um barro, né? Para isso, o ideal é você colocar entre 80% e 90% de areia grossa e o restante de terra preta. Sim, muito mais areia do que terra, né? Mas é assim que a gente consegue melhor a drenagem e a aeração do substrato. Essa quantidade pequena de matéria orgânica já é o suficiente, né? E no futuro eu devo fazer alguns vídeos falando sobre o assunto, que é um assunto muito relevante e a gente tem muito que falar a respeito disso aí, sobre substratos. Plantas. Aqui eu disse plantas e não árvores porque, diferentemente do bonsai, o pendim abre espaço, né, para plantas que não são lenhosas, como por exemplo bambuzinhos, né, crassula, coqueirinhos, etc. Mas para representação miniaturizada de árvores é comum usar as mesmas espécies conhecidas para o uso no bonsai, que são as coníferas e as árvores de folha plana, como a gente costuma falar, mas se as que têm folhas pequenas, né? Como a variedade de espécies é grande demais, aqui eu vou listar as espécies que são comuns no Brasil, né, de se encontrar por aqui, não necessariamente as nativas do Brasil, e que podem ser encontradas mesmo em uma floricultura que não seja especializada, né? De folha plana nós temos buchinho, jabuticabeira, pitanga, aceroleira, ceriça comum, a ceriça variegata, a eugênia, a pitanganã, a caliandra celói, ligustrinho e ficus benjamina. Das coníferas nós temos tuia jacaré, caizuca, tuia nana, tuia compacta e o chimpaco. Pode ser que algum desses exemplos sejam mais difíceis de se encontrar nas floriculturas, dependendo da região,
mas todos esses eu já encontrei em floriculturas que não são especializadas. Bom, se você quiser algo com a forma mais adequada para um trabalho mais imediato, né, as plantas usadas em paisagismo de topiaria, como o buchinho, a eugênia, né, geralmente já são encontradas naquelas conhecidas bolinhas, né, de topiaria. Então elas vão ter uma ramificação mais baixa, né, vão ter galhos na parte mais baixa do tronco, né, então próprio para a formação de uma copa mais baixa. As coníferas são sempre uma boa opção, né, por causa de sua folhagem, que é bem pequena, né, e transmite uma ideia boa de proporção. E por isso também atrai muito, né, os iniciantes. No entanto, geralmente o cultivo de coníferas requer mais conhecimento, né, um pouco mais de cuidado. Então eu recomendo que os iniciantes comecem com espécies que são mais resistentes, né, ao nosso clima e de cultivo mais simples, que são as plantas de folha plana de clima tropical, né, adaptada ao clima tropical. E lembre-se de dar preferência às plantas com folhagem pequena, devido à estética e proporção da composição. Também tem algumas espécies que você dificilmente vai encontrar em estado preparado para já ser incluído, né, no penjim, que elas geralmente vão estar em maior porte, vão estar mais altas, né, sem ramificação embaixo, porque estão sendo preparadas para jardins ou pomares, né, principalmente as frutíferas que eu citei aí. E nesse caso vai ser necessário que você prepare a planta antes, né, com podas drásticas, esperar rebrotar e depois mais podas de ramificação para formar uma copa mais baixa, né, e isso pode levar algum tempo. Pedras. As pedras podem ser naturais, mas também podem ser artificiais, né? As pedras artificiais acabam sendo um recurso, né, para as pessoas que não têm em sua região acesso a locais com pedras de aparência interessante, né? Como essa aqui, por exemplo, olha só, cheia de ranhuras e tal. E talvez não encontrem uma pedra exatamente, né, do formato que elas pretendem para colocar no seu penjim. E também é uma forma de deixar a composição mais leve, né, para se carregar, mais fácil de carregar, uma vez que as pedras artificiais podem ser feitas com materiais mais leves, né, do que minerais e tal, e também podem ser ocas, né. Bom, as pedras naturais podem ser encontradas em diversos locais, né, como serras, montanhas e tal. Mas algumas vezes também podem ser encontradas pedras muito interessantes à venda, né, em floriculturas especializadas em paisagismo, que vendem pedras para jardins e lagos ornamentais. Já as pedras artificiais podem ser feitas em uma infinidade de tipos de materiais, né, como concreto celular, misturas de cimento e argamassa, rejunte, até isopor. E em breve eu farei alguns vídeos aqui também falando especificamente sobre isso, ensinando algumas técnicas, né? Para nossa sorte, nós temos no Brasil um livro que fala especificamente sobre a criação de pedras artificiais para penjim, do nosso amigo Bergson Vasconcelos, um grande artista brasileiro da arte de penjim, e eu recomendo muito a todos os interessados pela arte adquirirem esse material. Tesoura para poda. Bom, uma tesoura para poda é fundamental para dar forma na planta do penjim, modelar a copa, né? O ideal é uma tesoura própria para poda de plantas, né? Mas não aquelas para poda de galhos grossos, né? Como essa aqui, né? Usadas em agricultura. Apesar de que essas aqui também podem ajudar nas podas drásticas, né? Mas estamos falando daquelas tesouras para podas de galhos finos, né? Como as vendidas para orquidofilia, por exemplo, né? Então, ambas geralmente só podem ser encontradas em algumas floriculturas, né? Mas principalmente daquelas lojas especializadas em materiais para trabalhos rurais, né? Aqui em Minas a gente chama de casas do fazendeiro, né? É claro que a gente sempre pode encontrar também pela internet, né? Aí na internet a gente encontra de todo tipo de tesoura especializada. Na impossibilidade de conseguir por qualquer uma dessas formas, você pode improvisar, né? Com uma tesoura que seja bem afiada e resistente, né? Claro, né? Por exemplo, tesoura de cabeleireiro, tesoura de costureiro, aqui ó, no caso aqui ó, tesoura de cirurgião.
mas pode ser mais desconfortável, né, com o uso prolongado, e o corte pode ser que não seja tão bom. Por isso que essa é uma das ferramentas que eu recomendo muito que você faça a compra de uma ferramenta especializada e não uma adaptação. Musgos e pequenas ervas ou suculentas. Bom, os musgos cumprem a função principalmente de simular as gramíneas, né? Mas também podem ajudar na fixação do substrato quando ele fica inclinado, né? Aí a gente usa ele como uma espécie de manta. Vou mostrar para vocês aqui. Olha só. Às vezes ele fica um tapetinho assim, né? E temos aqui uma das ervinhas mais comuns, que é a brilhantina. E aqui um exemplo de suculenta que está até no cuçamono aqui, que pode simular as bromélias. Eles podem ser coletados em locais úmidos, né, cascas de árvores. É claro que eles ficam mais abundantes, né, mais fáceis de coletar nas épocas chuvosas. As ervinhas, das quais a mais comum é a brilhantina, representa no penjinho os arbustos, né, pequenas árvores, e geralmente acaba vindo junto com os musgos, ou ficam na terra mesmo, entre pedras, frestas no concreto. Já as suculentas podem representar bromélias, cactos, etc. e tal. Às vezes não são encontradas em qualquer lugar para serem coletadas, mas pode ser compradas em uma grande variedade em qualquer floricultura. Ou dá também para você retirar uma muda aí da suculenta da sua tia ou da sua avó. E plantando em terra, em areia, elas brotam facilmente. Miniaturas. As miniaturas servem para representar animais, pessoas, construções, com casas e pontes, e até meios de transporte mais rústicos, né, como barquinhos e carroças, né? Além de complementar a beleza da natureza, elas também ajudam na sensação de proporção, isso é muito importante. E podem dar também assim, um ar poético na obra, né? Elas podem ajudar a construir uma cena na composição. As miniaturas de casinhas e pontes são mais fáceis de serem construídas, né, por qualquer um, com materiais simples, assim como palitos de picolé e de churrasco. E eu farei vídeos no futuro aí sobre isso, ensinando como fazer algumas miniaturas. Já as miniaturas de figuras humanas ou de animais são mais difíceis de serem modeladas, então geralmente elas são compradas mesmo, né, em lojas especializadas, que são poucas, ou pela internet, como sempre, né, ou adaptadas de brinquedos infantis mesmo, miniaturas de colecionadores, ou próprias para maquete, ferromodelismo ou dioramas, por exemplo, né. Vou mostrar umas para vocês aqui. Por exemplo, isso é uma casinha que eu mesmo fiz com palitinhos de bambu. Já essa é uma miniatura que se compra de enfeite mesmo. Essa é feita em cerâmica, daquelas que a gente encontra para comprar quando a gente viaja para a praia. Aqui é uma girafa, então miniatura de animal, que é de brinquedo infantil mesmo. Essa é uma geisha, que é muito bacana, mas ela não foi feita pensando em pejinho, ela é de enfeite, de prateleira, e eu estou utilizando para esse fim. Essa aqui já é uma miniatura que é muito vendida para os praticantes de penjin, né? É feita em cerâmica, que é de dois chinesinhos aqui jogando um jogo de tabuleiro. Ela é feita em cerâmica, né? Essa aqui é uma miniatura, né, de um garimpeiro. Essa eu comprei numa loja especializada em miniaturas de colecionadores que colecionam soldados de chumbo, miniaturas relativas a guerras, né, a exércitos, e ela é em chumbo. E essa aqui é uma outra miniatura também feita em chumbo, mas é menor, né? É de um chinesinho carregando uns materiais, um chinesinho, japonês, não sei, carregando uns materiais. Então, como vocês podem ver, tem uma variedade muito grande e também variedade de tamanhos, e isso é muito importante ser levado em consideração para que você adeque tanto o tipo de miniatura como o tamanho da miniatura
com o tamanho dos outros elementos que você tem no seu penjim. Fios de cobre ou alumínio esmaltado. Bom, fios de cobre ou de alumínio esmaltado são usados principalmente para modelar as árvores. Por quê? Porque muitas vezes o desenho que você quer alcançar para a estrutura de galhos da copa só pode ser alcançado com o reposicionamento dos galhos através da aramação, onde se envolve o galho com o arame, né? Aí você pode direcionar o galho para a direção, para o sentido que você desejar, né? E é claro que você pode fazer isso com podas também algumas vezes, porém pode ficar muito difícil, muito demorado, principalmente se você quer fazer curvas, né? Então os fios de cobre esmaltados são usados porque ele tem uma boa maleabilidade, né? Diferentemente de fios de outros materiais, como arame galvanizado, por exemplo, né? Os fios de cobre e de alumínio esmaltado, eles podem ser encontrados em lojas que vendem fios para instalação de rede elétrica ou fios para recomposição de motores elétricos, que é geralmente onde eu compro, né? Ou em alguns ferros velhos ou lojas de reciclagem, né? Os fios de cobre em loja elétrica costumam vir com camada isolante, né? Aquele plástico em volta, borracha assim. Então é sendo necessário que você remova com a faca, né? Com alicate essa cobertura, né? Já os fios de alumínio esmaltado já são mais macios que os fios de cobre e já vem pronto para uso, né? Eu particularmente trabalho com ambos os fios porque eu tenho acesso fácil aqui, né? Vou até mostrar para vocês. Às vezes eu compro, já vem nesses rolos. Eu compro em lojas próprias para recomposição de motores elétricos. E é sempre importante utilizar uma variedade de espessuras, né? Tá vendo aqui, ó, 4 espessuras distintas, do mais grosso ao mais fino, porque cada espessura vai ser adequada para modelar uma espessura de galho, né? Um galho mais fino com um arame mais fino, um galho mais grosso com arame mais grosso. A gente também pode usar os fios para fixar as plantas no suibã, né, ou nas pedras, né? As raízes têm função de sustentação e ancoragem da planta. Porém, essas raízes que desempenham essa função são aquelas mais grossas. No penjim, a gente poda as raízes grossas, né? E focamos nas raízes finas, aquelas que realmente nutrem a planta. E por isso a gente acaba tendo que usar os arames para fixar a planta no vaso e no suibã e evitar que o vento ou qualquer outro agente derrube a planta e cause danos a ela, principalmente quando ela acabou de ser transplantada e ainda não cresceu as raízes. Colas instantâneas. Bom, as colas instantâneas são utilizadas para confecção de miniaturas, né? Para fixar pedras nos suibãs também, mas também pode ser usadas para colar os fios do suibã, para serem usados na fixação das plantas. Eu costumo usar 2 tipos de cola instantânea, né? Uma cola para tubos, conexões de PVC, para construir as miniaturas, porque ela é viscosa, então ela não escorre quando você está aplicando tanto, e por ser à prova d'água também, então ela não vai soltar com a rega do penjim. Mas tem que ser essa de bisnaga, né? Para facilitar a aplicação. A outra cola que eu uso é muito utilizada por sapateiros. Ela pode ser encontrada de várias marcas, né? Mas a mais comum é Tec Bond. Essa aqui nem é, mas a Tec Bond é muito encontrada. Ou também pode ser super ciano. Mas enfim, a composição sempre será éster de cianoacrilato ou éter de cianoacrilato ou etil de cianoacrilato. Algo assim, né? E ela ultimamente tem sido fácil de ser achada em lojas de eletroferragem, lojas de material para sapateiro ou de artesanato, né? Essa eu também uso na construção das miniaturas, onde eu quero uma fixação mais forte e para fixar os arames, como eu falei, no suibã, misturando ela com sal. Você pinga ela e joga sal em cima, ela solidifica na hora. Alicate comum. Bom, creio que alicate dispensa uma explicação, né? Todo mundo conhece o alicate comum, né? E costumo usar tanto esse do tamanho mais comum como esse do bico fino, né? Para alcançar lugares onde eu não consigo alcançar com esse maior, né? Ou trabalhar com coisas menores, mais fácil para pegar.
utilidade deles é muito variada, né? O mais comum é se usar para torcer os arames ou para quebrar algum galho, né? Que será transformado em gin. Gin é o que representa o galho seco, o galho morto. Onde encontrar também não é mistério. Qualquer casa de eletroferragem, de construção, vende esse tipo de ferramenta. E vale ressaltar que nós também temos o alicate especializado para bonsai. Esse somente em lojas especializadas de bonsai e pela internet, como sempre, é claro. Alicate de poda especializado. Esse tipo de alicate, né, de poda é especializado para a prática de penjin em bonsai. Por quê? Porque o seu formato é côncavo. Olha só. Então, ele permite que a poda dos galhos tenha um acabamento mais adequado para a futura cicatrização da ferida gerada pela poda, né? Sempre que a casca da planta vem regenerando, ela acaba aumentando de espessura, né? Aí gera-se um calombo. Às vezes pode ter um visual indesejável, né? Mas se a ferida estiver aprofundada, isso compensará, né, a espessura da cicatriz. Aí pode ficar quase imperceptível. Infelizmente, essa é uma ferramenta que só pode ser comprada em lojas especializadas também. E pela internet, né? E não tem como adaptar com outras ferramentas comuns para substituir ela, né? E ela é uma das ferramentas especializadas que eu considero a mais relevante, a primeira que deve ser comprada, caso não se compre o jogo de ferramentas completos, que é uma opção vantajosa, questão de custo-benefício. Aqui eu vou mostrar para vocês, para exemplificar. Aqui eu tenho uma mudinha de pitecolóbio. Aí, se eu precisar fazer uma poda, começa aqui e a cicatriz for crescendo, com isso aqui eu consigo aprofundar a cicatriz e dar um acabamento melhor dessa poda. Aí quando ela cicatrizar, não vai ter um calombo tão grande. Então é isso, gente. Como eu já disse, existem muitos outros materiais e ferramentas que podem ser incluídas no processo de construção de um penjin, mas esses são mais que suficientes para você começar a se aventurar na arte. E o custo para adquirir eles também é bem acessível. Próximo vídeo eu vou mostrar a busca desses materiais em floricultura de bairro e mais alguns pontos importantes para você. Em breve também eu vou postar aqui um vídeo mostrando para vocês passo a passo como montar um penjin com esses materiais que adquiri na floricultura e que você também aí na sua cidade também pode comprar. Então se adianta aí, corre atrás desses materiais o mais rápido possível para você já ter tudo na mão e ficar preparado para começar, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Conforme eu falei antes, se você não viu os vídeos anteriores, dá uma olhada no meu canal. Então, deixa o like aí pra gente, dá uma força aí, dá o joinha, ativa o sininho aí para você receber as notificações dos próximos vídeos. Compartilhe com os amigos. Segue a gente também no Instagram, no Facebook. O link tá aqui embaixo e até a próxima. Tamo junto.